Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Cláudio, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Diogo, o Bolsonaro está na Itália. Já bateu na tua porta aí? Não, mas já pisou no pé da merda. Arrumou uma confusão aí, o pessoal na rua já com carabinieri brigando com protestante, com manifestante. Ele não bateu ainda na tua porta, não, né? Eu acho que ele não vai bater por aqui, não, Cláudio. Eu acho que ele vai me evitar, justamente, corretamente. Vai jogar as pedras na janela. Eu tenho a mesma opinião que a Diocese de Pádua tem a respeito do Bolsonaro. Quer dizer, ele é persona não grata. É melhor que ele fique longe da Basílica do Santo Antônio. E tem uma beleza que ele não seria capaz de compreender. Eu tenho certeza que ele conspurcaria aquele território sagrado com a baixeza, a vileza, os crimes contra a humanidade que ele cometeu. Imagina se ele vai bater na porta do santo. Bater na minha porta, tudo bem. Bater na porta do santo é que não pode. Mas ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo bem dar um rolê lá em Haia, né? Olha, o negócio do Bolsonaro é tão constrangedor, né? O cara parece aqui em Kardashian. Ele vai para Roma para uma reunião do G20 e fica encontrando oportunidades para fotografia do Carluxo, para aparecer no TikTok, nas redes sociais, no Instagram. É um negócio tão... É um embaraço tão grande ver o sujeito comendo com aquele cabelo tingido dele, tingido até aqui, né? Ele deixa a sobrancelha, a costeleta branca, só para fingir que não tinge. Todo tingido até aqui, comendo sanduíche de mortadela, pro imbecil do Carluxo, tá lá fazendo o quê? O cara é vereador, devia estar... Tudo bem que ele não tem voto. Então é melhor que ele vá para longe mesmo, ele não representa mais ninguém. Mas fazendo propaganda de rede social, um negócio tão baixo, tão vulgar, e não fez mais nada, né? Então, o imbecil não teve uma reunião bilateral em toda a cúpula do G20. E não é só porque ele é um monstro, porque todos se reuniram com o Erdogan, por exemplo. O Erdogan foi uma das estrelas do G20, porque todo mundo queria falar com ele. Então, não é só pelo aspecto criminoso do Bolsonaro. Não. É porque ele realmente é uma pessoa asquerosa, tóxica, desimportante. Amanhã eu acho que ele vai se encontrar com o Matteo Salvini, da Lega. Quando o Bolsonaro assumiu, o Matteo Salvini tinha 35% dos votos. Agora ele tem 17%. Quer dizer, ele caiu pela metade. Ele é metade do que era. Exatamente como o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu mais do que isso, né? Ele é menos da metade do que foi no segundo turno. Então esse tipo de populismo rasteiro, criminoso, vagabundo, está se exaurindo. E a passagem pela Itália do Bolsonaro é uma testemunha desse mundo que está acabando, que foi isolado, felizmente, e que está se extinguindo. Bolsonaro vai se extinguir depois dessa viagem, se espera. Bom, vamos torcer para isso, né? Eu achei engraçado, você comentou, né, essa história dele, ninguém recebeu. Aí hoje pegaram ele, foi visitar a cidade do bisavô, né? Aí pegaram ele ali, ele até respondeu algumas perguntas para a imprensa. E aí, quando questionaram sobre isso, ele deu uma série de desculpas. Não, fulano estava ocupado. O Biden está muito discreto, fechado. O Biden ficou 2 horas com o Papa. Eu às vezes me pergunto se ele faz isso de propósito, né, se ele tem consciência de que ele é rejeitado, ou se ele acredita mesmo, né? De repente algum assessor fala isso para ele e ele acredita, porque de fato, quando depois você vê... Difícil. É difícil, Cláudio. Né? Depois você vê o Queiroga... Quando você vê a imagem do Bolsonaro conversando com o garçom, porque ele não tinha nenhum outro líder ao qual recorrer, ele não sabe falar nenhuma língua, ele não tem relação pessoal com ninguém, ele não tem nada a dizer, ele é desprezado por todos os outros líderes.
Ele é o presidente de um país desimportante que se tornou ainda mais irrelevante por causa dele. Nas únicas áreas em que o Brasil poderia ter algum significado para o mundo, ele foge, como na questão ambiental, onde, de fato, ele podia ter um discurso, por mais demagógico que fosse, ele poderia ter um discurso que receberia alguns títulos nos jornais. Nem isso ele consegue. Ele conversa com o garçom, ele sabe que ele não tem interlocução possível com os outros líderes. Isso eu acho que, por mais estúpido que ele seja e por mais mentiras que contem para ele, no fundo, o cara, quando vai dormir, ele sabe que é um bosta, né? Que ele não tem o respeito de nenhum outro líder. Olha, eu conversei com ministros, né, aí antes da viagem dele, e justamente para saber se ele ia à COP26 ou não. E aí me disseram assim, o seguinte, me disseram assim, olha, ele não vai, aí não vai a Tereza Cristina, não vai o Paulo Guedes, nenhum deles vai porque eles têm a consciência de que estão queimados. Então, pois é. Então, é inacreditável. Aí ele falou assim, não, vai o ministro do Meio Ambiente, que ninguém conhece mesmo, aí vai ali reafirmar a história aí das metas, são metas que são teóricas, né? Mas aí vai lá, não cria problema para ninguém, não estimula nenhum protesto, né? Porque no fim das contas eles têm essa consciência de como conseguiram destruir um ativo enorme, né? Um ativo enorme. O ativo ambiental na diplomacia brasileira sempre foi muito presente, né? Sempre foi realmente uma das poucas coisas que nós temos, já que nós não temos hard power, né? Nós temos só o soft power, e justamente o meio ambiente é justamente uma dessas ferramentas, e ela foi destruída, né? Hoje virou. Como você usou o termo certo, né? Queimado. Está queimado, exatamente. Literalmente. Bom, eu achei graça só do Queiroga falando assim, pô, a gente vai lá, vai lá no Tribunal de Haia, ele já tem consciência de que vai ser preso. Me fala uma coisa, Sérgio Moro, a gente acabou de publicar ainda há pouco à tarde um banner, né? Um banner que na verdade, o banner aí, o convite, até de convite para a imprensa, para credenciamento, para o dia da filiação do Moro, né, o dia 10 de novembro, nós publicamos aí, já tem umas 2 semanas essa informação, mas que vai, então, aí formalmente o partido se manifestando, Podemos se manifestando. Aí, 2 coisas que eu queria que você comentasse, assim, obviamente você fica à vontade para dizer, mas assim, o novo slogan, né? O novo slogan me lembrou um artigo que você escreveu ainda há pouco, alguns dias atrás, porque ele vinha, o Moro, desde que saiu do governo Bolsonaro, ele tinha essa coisa, faça a coisa certa, né? Sempre e tal, que era um slogan que tirou da cabeça lá, não sei se foi a Rosângela que inventou, mas agora não, agora mudou para juntos podemos construir um Brasil justo para todos, que vai naquela ideia que você havia escrito dessa justiça de uma forma mais ampla, né? Uma justiça social, justiça econômica, quer dizer, esse conceito mais amplo de justiça, né? A gente já tinha até conversado aqui, né? Eu vou virar marqueteiro, eu vou virar sócio do Elcinho Muco, eu acho. Está muito melhor. Esse slogan aí está muito comprido, mas você está falando Brasil, isso? Você está falando Brasil só abrindo justo para todos? Só abrindo parênteses. Não, que você falou que vai ser sócio do Elcinho Moco, eu sei que tem gente da cúpula do Podemos conversando com o Temer. Pode ser que role, então. Opa! Olha, um Brasil justo para todos é um bom slogan, porque ele se apropria desse conceito de justiça, justiça, que só ele pode exibir, ostentar na campanha, né? E é uma maneira esperta de dizer que é a justiça, não só a justiça que prende os bandidos corruptos, os bandidos da rua, mas também a justiça social, a justiça educacional, a justiça ambiental.
Eu acho que é um conceito tão amplo, é uma exigência e uma urgência tão grande dos brasileiros, que, para ele, se apropriar do termo, e no caso é muito pertinente, considerando a carreira dele, considerando que ele é um ex-juiz, é óbvio que justiça e o fato de ser justo, ou de querer um Brasil justo para todos, é um prato cheio para ele. Então, é isso aí, eu vou cobrar dele. É interessante porque esse banner, né, com esse slogan foi divulgado poucas horas depois de vazar a informação de que o Moro vai estar aqui em Brasília, no dia agora, já vem no feriado amanhã e vai ter umas conversas com o pessoal do União Brasil, isso na quarta-feira, né? A última vez que eu conversei com a turma do União Brasil na semana passada, eles estavam muito animados com uma possibilidade de atrair o Moro, né, menos através de uma aliança e mais para atrair mesmo, né, para ele deixar de se filiar ao Podemos e se filiar à União Brasil. O que você acha que pode acontecer e essas conversas? O pessoal do Podemos diz que essas conversas são naturais, obviamente, não vão dizer outra coisa, que fazem parte aí de uma articulação para uma possível aliança aí para a campanha presidencial, que é, obviamente, necessária, né? Claro. Eu acho impossível que ele não se filie ao Podemos. Se há uma coisa que a gente aprendeu a respeito do Moro é que ele tem palavra, ele está palavrado com o Podemos há muito tempo. Ele se aproximou do partido lá atrás, quando ele era ministro e tentava aprovar a pauta dele anticorrupção e pela segurança pública, e obviamente ele se aproximou dele, o Joro Olímpio, ele tem uma proximidade que já vem de longe. Ele jamais passaria uma rasteira a minha impressão é essa, ele jamais passaria uma rasteira no Podemos, ou jamais faria como o Bolsonaro, flerte com PP, PL, PRTB, para tentar biscoitar um e outro. O que ele pode fazer, e seria conveniente para todos, é uma grande aliança, né? O Podemos não é nada, o Podemos é uma titica, um partido nanico. A União Brasil é muito grande, tem muito dinheiro, tem muito tempo de TV e pode ter interesse em levar adiante uma campanha presidencial com o Moro, porque vai reforçar todos os palanques locais. Acho que eles vão conseguir ter muito mais espaço do que o próprio Podemos nos estados, já que é um partido muito maior. Então, é uma aliança que pode ser boa para ambos. Eu não vejo grandes empecilhos, exceto os investigados do DEM, mas ao mesmo tempo tem bolsonarista no Podemos também. O Podemos está cheio de investigado. O Podemos está cheio de investigado, né? Acho que não tem nenhum partido que não tenha investigado. Não tem. Mas tem lulista no PP, o Valdemar Costa Neto, do PL, não só é um ex-presidiário, ex-mensaleiro, mas ele também flerta constantemente com o Lula. A gente sabe quem são Arthur Lira e Ciro Nogueira. Então não existe partido que esteja à prova desse tipo de escrutínio. O que dá para fazer é encontrar um partido com o qual ele tem algum tipo de afinidade, né? Até programática, eu já tô falando como marqueteiro. A afinidade programática vai ser dureza com qualquer um, mas dá para ter uma afinidade de propósitos, de objetivos, e tem espaço. O Moro é muito criticado justamente por não ter jogo de cintura, por não ter uma estrutura partidária, por não saber falar com os políticos. Então não dá para jogar pedra nele quando ele faz o contrário, né? Quando ele vai conversar com os outros políticos, quando ele tenta montar uma estrutura de campanha mais profissional. Ele está em campanha, imagina. Essa é a notícia do dia, né? A gente está falando e não falou o principal, que hoje é o primeiro dia da campanha do Moro, na verdade, uma campanha, pré-campanha, digamos assim, já que ele não vai lançar uma campanha presidencial hoje, porque nem pode.
e nem faria isso, porque existe um acordo tácito entre todos os candidatos da terceira via, não se sabe quem vai cumprir e quem não vai cumprir, mas que o acordo tácito existe é aquele que nós conhecemos, quer dizer, quem estiver melhor em abril, maio, junho, é o que vai ser apoiado por todos os outros, dependendo das pesquisas de opinião. Isso é o que está ali, a gente não sabe se vai acontecer, mas é o que está conversado, apalavrado entre eles. E ele, hoje, é o primeiro dia da pré-campanha do Sérgio Moro à presidência da República. É uma grande novidade política, porque é um nome, é o único, provavelmente, o nome da terceira via que já parte com um butim de votos grande o suficiente para repercutir no eleitorado. Ele é muito conhecido, ele tem uma imagem forte, rejeitado por muita gente, mas, ao mesmo tempo, ele é apoiado, defendido, admirado por muita gente também. Então, começou hoje, primeiro dia da pré-campanha do Moro. Lembrando, como você mencionou mais cedo, ele encerrou o contrato dele com Alvarez e Marçal ontem, né? Então, a partir de hoje, ele está livre para se manifestar publicamente, embora ainda vai passar aí até o dia 10, né, que é a filiação dele ao Podemos efetivamente, ele ainda vai guardar um pouco mais de discrição nesses encontros, nessas reuniões, mas a gente acredita que depois do dia 10, a partir do dia 10 em si, ele já vai se manifestar publicamente, dar entrevista e vai entrar de vez no debate público. Tem um aspecto muito importante que você mencionou e eu trago para a nossa conversa, que é este engajamento, seja pelo ódio ou pelo amor, né? Seja pela admiração ou pela rejeição, o fato é que ninguém pode ficar indiferente ao Moro. Ele não é um candidato como vários outros da terceira via, que são candidatos que não fazem diferença no debate. E neste mundo, nesta realidade que a gente vive, né, de redes sociais, etc., o que vale é você fazer diferença, é você se posicionar claramente, ainda que isso desagrade muita gente, agrade muita gente, mas só assim que você consegue o engajamento para abrir espaço nas próprias redes sociais, que o debate é muito polarizado, muito binário, mas só assim que você consegue abrir espaço para realmente ganhar espaço político nesse debate, né, Diogo? E essa é a grande incógnita da campanha do Moro, né? Porque ele está mudo há 1 ano e meio, exceto os artigos dele para Cruzoé, assine a revista, por favor. Fora isso, e um tweet de vez em quando, ele não faz nada. Ele não pode dar opinião, ele não podia dar opiniões a respeito de nada. Ele era frequentemente atacado, constantemente atacado, desmoralizado, ofendido, insultado, e não reagia, não podia reagir porque tinha que ganhar a vida, tinha um contrato com Alvarez e Marçal, que foi rescindido ontem. Então, ele estava paralisado, e apesar disso, o cara tem 8, 10% dos votos, né? Então, dá para imaginar que entrando finalmente no debate público, do qual ele estava completamente afastado, ao contrário do Bolsonaro, do Lula, mas também do João Dória, do Eduardo Leite, do Mandetta, do próprio Mandetta, embora o Mandetta não tenha nenhuma função neste momento que dê um megafone para ele, apesar de estar totalmente afastado, ao contrário de todos os outros candidatos, o Ciro, que tem uma campanha já de pé, está pagando marqueteiro, apesar disso tudo, o cara está lá, beirando os 10%, em terceiro lugar, isolado. Então, se ele soubesse colocar nessa primeira parte dessa pré-campanha, que começa agora, com esses contatos, a filiação no dia 10, e depois ele vai fazer um tour promocional do livro que ele escreveu sobre a experiência dele na Lava Jato e no governo Bolsonaro,
ele vai se expor muito, vai poder se expor, vai poder apresentar os planos dele, as ideias dele. A gente vai saber quem é o Moro candidato a presidir o Brasil. E a partir daí as coisas vão mudar, certamente. Vão mudar para um lado, vão mudar para o outro, mas a gente vai ter um quadro bem mais claro, porque neste momento a gente tem um Moro que é totalmente ausente do debate e tem 10% desses votos, que é muita coisa. Vamos ver o que acontece quando ele começar, hoje começa, mas vamos ver quando ele estiver ali, Natal. Tenho muita curiosidade de ver o resultado das pesquisas no Natal. A gente já vai ter também a definição das prévias tucanas, né? Então, realmente, no final do ano, teremos um cenário mais claro do que pode acontecer em 2020. Bom, Diogo, obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Abraço. Obrigado. Abração. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.